Após a confirmação da morte de uma jovem de 16 anos por febre maculosa, a Secretaria de Saúde de Campinas já registra 4 óbitos pela doença. Para entender os sintomas, tratamentos, nós vamos conversar agora com o Hélio Baixa, que é infectologista, mestre e doutor em doenças infecciosas pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Muito bom dia, Hélio. Bom dia, Marcelo. Bom dia, ouvintes da Rádio Jovem Pan. Hélio, a grande preocupação, evidentemente, das pessoas agora, ouvindo essa notícia, mortes, infelizmente. O que o senhor pode falar em relação aí à preocupação maior das pessoas? É um caso isolado? E quais cuidados também que as pessoas devem adotar, Hélio? Esse não é um caso isolado, esse é um caso especial, numa situação epidemiológica especial. A doença da febre maculosa é uma doença muito já endêmica entre nós no Brasil e em todo o continente americano. Desde a América do Norte, por sinal, na América do Norte só não há caso autóctone no Alasca. Nós temos casos no Canadá, nós temos casos nos Estados Unidos, México, pela América Central e pela América do Sul. Qual o problema? O problema é que normalmente era uma doença eventual. O que causa problema, essa eventualidade da doença faz com que as pessoas não pensem nela e façam um diagnóstico tardio, e muitas vezes o diagnóstico vem depois do óbito. Nós temos casos letais, mas a maior parte dos casos é de casos não graves. Nós temos a impressão da gravidade, da letalidade da doença pela notificação de diagnóstico dos casos que vamos atrás, porque são os casos mais complicados. Mas ela pode se apresentar, inclusive na maior parte das vezes, como casos mais banais. Ele a pergunta agora do nosso comentarista Cristiano Vilela. Doutor Hélio Baixa, bom dia, satisfação falar com o senhor. Doutor, nesses últimos dias, naturalmente, por conta desses casos que vieram a público, muita gente passou a ficar preocupada, né, com a possibilidade de estar tendo aí uma sequência de casos de febre maculosa. Existe algum risco de transmissão que não seja diretamente pela picada do carrapato, ou a pessoa que não tem contato direto com animais, com gado, com capivara, com cavalos, ela acaba ficando imune de que ela não vai sofrer as consequências da febre maculosa? A febre maculosa é uma doença endêmica e bem situada do ponto de vista epidemiológico. Ela não se transmite de pessoa a pessoa. Ela se transmite para aquelas pessoas que se expõem à mordedura se chama, inclusive, doença do carrapato, tick-borne disease, em inglês. Essa doença, ela precisa de um contato relativamente prolongado com o carrapato, no mínimo de 4 horas. A melhor forma de se proteger é evitar exposição. Se você tiver que entrar em área endêmica, você deve utilizar manga comprida, proteção do couro cabeludo, calça. A exposição se dá especialmente nas pessoas que se expõem ao carrapato em pele. Nem sempre é perceptível. Em cerca da maior parte, por sinal, as pessoas não relatam. Eu tive uma mordedura de carrapato por tantas horas. Não, essa é uma observação a posteriori. Geralmente é uma exposição em área de risco e com apresentação clínica. Se a pessoa não tem febre, se a pessoa não tem sintoma da doença, ela não deve fazer uso de medicação. A medicação está prevista para os casos de doença sintomática. E essa medicação deve ser pensada sempre que se tiver uma doença infecciosa, e ela se parece com muitas outras doenças, especialmente nos quadros iniciais, com a dengue, com a meningite bacteriana, e é uma doença que tem tratamento. A letalidade da doença
sem tratamento está em torno de... Isso depende do país. Tem país que diagnostica com muito mais eficácia. Então faz diagnóstico de casos não graves. Nos países onde só diagnosticamos os casos graves, a letalidade vai ser maior. Mas nos Estados Unidos é em torno de 30%, 40% sem tratamento. Cai para 3% de letalidade nos casos tratados. Então, é uma doença que é altamente tratável, altamente curável, morte altamente evitável, desde que se pensa nela. Então, e o diagnóstico é tardio. Então, nós devemos começar o tratamento antes da confirmação do diagnóstico. É claro que, em momentos de alarme, tem muita gente que mora em Ipanema e vai procurar o hospital. Eu tenho a impressão que eu estou com febre maculosa. Não vai estar. Exatamente, né, Hélio? Então é preciso, então é necessário uma brevidade aí após aí, né, frequentar um local, como o senhor falou, lá mais típico, né, da presença desse carrapato. Agora, existe algum tipo de vacina? Como é que é o tratamento também? Não há vacina. A prevenção é feita com proteção de pele. Evitar a exposição da pele. Se for apicultor da região, tem que usar aquela roupa de proteção. E tendo a doença, o grande desafio é o diagnóstico precoce. Entrou no diagnóstico diferencial, febre maculosa, deve-se começar o tratamento. Uma pessoa precisa estar pelo menos doente. Hélio Bacha, infectologista, conversando conosco desse tema que toma, portanto, aí as notícias e também as manchetes aí da imprensa toda e traz uma grande preocupação, e ele esclarecendo tudo aqui conosco no Jornal da Manhã, segunda edição. Muito obrigado, viu, Hélio? Obrigado a vocês, muito simpático, um abraço a todos e muito obrigado aos ouvintes. Muito obrigado ao senhor também, um ótimo dia.